Olá, como vai? Sempre nos meus atendimentos, o campo nos informa chaves importantes e às vezes essa chave vem para ser entregue ao coletivo. E dessa vez é sobre um tema muito importante e pilar fundamental da nossa vida e, claro, da dinâmica de chamas gêmeas. A gente vai falar sobre o coração. De novo, ele é o nosso ponto de reset. Quem tem mais ou menos a minha idade deve se lembrar que os videogames na época vinham com um botão de reset para quando o jogo travava, corrompia, a gente apertava ali para iniciar o jogo de novo. E assim como os telefones, né, hoje em dia também tem essa opção de restaurar as configurações de fábrica, sabe? O estado original, antes de qualquer interferência. E essa configuração, ela mora no teu coração. Eu já falei aqui em um vídeo anterior que o coração é o primeiro órgão a se formar no corpo. 21 dias depois da fecundação, ele já está ali, pulsando. Antes do cérebro, antes do sistema nervoso, antes de qualquer outra estrutura. É porque ele é a casa da consciência. O primeiro ponto de ancoragem do que você é aqui nessa encarnação. É de dentro dele que parte o teu campo eletromagnético. Aquele que irradia para fora do corpo, que transmite quem você é a sua assinatura vibracional. E é o que também capta as informações que vêm do lado de fora, né? Então, esse campo, ele carrega os seus códigos originais. Os códigos do amor que você trouxe da fonte, os códigos da sua dinâmica de chamas gêmeas, a frequência única que faz com que o seu complemento te reconheça antes de qualquer coisa. Para ilustrar bem isso, as pessoas em dinâmica costumam relatar que apesar das dores, dos desencontros, dos altos e baixos, no fundo, só sobra o amor, só sobra a verdade sobre a dinâmica. Esse no fundo fica onde? A gente sempre vai para o coração. Só que aí a vida vai acontecendo, né? As experiências vão chegando, as decepções, as perdas, os momentos em que se entregar de coração custou muito caro, né? A gente se arrependeu. O coração vai sendo afetado por tudo isso e o que não é processado, não é liberado, não é acolhido, vai ficando ali, vai acumulando, vai pesando. Me lembrei daquele programa, Os Acumuladores, né? Tem gente que acumula coisas dentro de casa, mas tem muita gente que acumula no coração. Eu ia até falar que o coração endurece, mas não é bem isso que acontece, né? A fonte em si permanece imaculada, intacta. Mas é como se uma camada fosse se formando sobre ele, uma camada de mágoa, de desconfiança, de cansaço, de todas as vezes que você se abriu e saiu machucada. Essa camada vai interferindo no campo, vai poluindo essa emanação, vai distorcendo os códigos originais com muito ruído. O ruído das feridas, das histórias, dos medos, o som que se emana, portanto, desse campo vibracional do coração, não fica claro. E aí essa confusão vibracional, com toda certeza, vai afetar em tudo, na dinâmica, principalmente na comunicação, na clareza de sentimentos, na capacidade de perdão, de não julgamento. E quando o campo está poluído assim, o corpo também vai sentir, claro. A vitalidade cai, por isso que a gente sente tanto cansaço ultimamente. A força vital cai e mexe no nosso poder pessoal, na nossa força de existência. Daí muitos colapsos físicos começam a acontecer, muitos adoecimentos, muita baixa de energia tem raiz exatamente aqui nesse ponto, num coração que está pesado demais, que está emanando a frequência de acúmulo e não mais a frequência original. É aquela emanação baixinha, sabe? Aquela coisa quase inexpressiva.
o sistema se alimenta disso. Ele quer justamente que a gente opere nesse padrão, fora da nossa frequência original. É dessa forma que se manipula as massas, que se manipula as informações, que a gente começa a olhar a vida de uma outra forma. Não é só pela mente, mas é também pelo coração que isso acontece. E a dinâmica de chamas gêmeas é bastante visada, né? A gente sabe disso, sente isso na pele o tempo inteiro. Porque o complemento, o nosso complemento, ele reconhece o campo. É de campo para campo, é de coração para coração. E um campo com muito ruído dificulta o reconhecimento, porque essa transmissão fica comprometida, né? E aí tem algo muito ardiloso que vai acontecendo para ofuscar tudo isso. A gente cresce numa cultura e dentro de um sistema que ensina de formas muito sutis que confiar no coração é um negócio muito duvidoso, que é ingênuo demais, que quem segue o coração é um iludido, é romântico demais, é besta, é coisa de adolescente sonhadora demais, é alguém que ainda não aprendeu como o mundo funciona de verdade, não amadureceu. Vira até meme, né? Que a gente compartilha e dá risada. Aquele meme da mente dando uma porrada no coração, mandando ele calar a boca. Não sei se você já viu esse. Parece inofensivo, mas olha o que está sendo normalizado. A ideia de que ouvir o coração é duvidoso, é fraqueza, de que o coração é o inimigo, de que o amor puro, a inocência, a confiança genuína são coisas das quais a gente deveria se envergonhar até de falar. Às vezes acontece, né, de você receber uma intuição, uma orientação, uma direção, e a pessoa te pergunta, tá, mas de onde que surgiu isso? Ah, eu senti no meu coração. A gente tem vergonha de falar isso, na grande maioria das vezes a gente nem fala que foi dali que veio. E isso é uma armadilha, porque é justamente aí, nessa pureza, nessa inocência, nesse primeiro amor, que moram os seus códigos originais mais poderosos. É lá que está a tua tecnologia mais sofisticada. E aí a gente vai aprendendo a rir e achar que a coisa de alienado é seguir o coração. Justamente algo que deveria ser o nosso centro de apoio para passar por essa vida. Mas quando a gente se sente perdido, a gente não encontra mais saída para nada, para onde que a gente acaba indo? Geralmente é para o coração, né? É um voltar para casa. Então, restaurar o coração na sua versão original de fábrica é voltar para esse lugar de casa. Não de uma forma ingênua, no sentido de ignorar tudo que se é vivido aqui nessa experiência da matéria, mas é uma volta de uma forma soberana, escolhendo retirar o que foi se acumulando ali e reencontrar o que sempre esteve ali, embaixo de tudo isso. É voltar para esse primeiro amor, para essa pureza original, para a inocência do coração que ainda não tinha aprendido a se fechar. Para quem está numa dinâmica de chamas gêmeas, esse retorno, eu vou te falar que ele não é opcional, ele é o grande trabalho. Porque é dessa configuração restaurada que o campo volta a emanar os códigos originais da união, que a gente está falando aqui, e é daqui que voltam a se reconhecer a partir da frequência, né? O casal volta a se reconhecer num nível mais original, num nível mais potente, num nível incorruptível. É daqui que a gente volta a ser reconhecível, a se expressar com espontaneidade, com leveza, restaura a nossa força vital, a nossa saúde física. Então, olha a importância desse assunto. E claro, existem ainda muitas camadas, muita coisa para a gente explorar dentro desse assunto, existem muitos caminhos que a gente pode fazer para restaurar, né, para fazer isso acontecer, para voltar para esse lugar do coração, e você pode fazer isso de várias formas, no seu sagrado, com você mesmo,
não vai dar para a gente esgotar esse assunto aqui, mas a gente pode começar com uma pequena prática. E nós vamos fazer isso agora, juntos, ok? Então, vamos encontrar uma posição confortável. E aí você pode fechar os seus olhos, respirar fundo, sempre começando dessa forma, se concentrando na respiração, sempre voltando para o coração, voltando para o centro, sentindo o ar entrando devagar, sentindo o seu peito se abrir para receber esse fôlego de vida. Faça uma respiração longa, completa, mais uma vez. Leva a tua atenção para o centro do peito. Só chega nesse espaço, sem expectativa, sem cobrar que ele esteja de um jeito ou de outro, só chega. E aí, imagina que esse coração tem camadas. A camada mais externa é tudo que foi se acumulando ali. O cansaço, as mágoas, as histórias, os medos, a desconfiança que foi se construindo ao longo desse caminho, como se fossem nuvens densas. Você não precisa analisar nada disso, só reconhece que aquilo está ali. E a cada respiração, você começa a soltar essas camadas. A cada expiração, gentilmente, sem violência, essas camadas começam a se soltar. Como quem remove algo com muito cuidado, porque sabe que embaixo ali tem algo muito precioso. Então respira e solta mais uma camada. Respira e solta mais uma camada. E conforme essas camadas vão se dissolvendo, você vai chegando cada vez mais perto do centro, do núcleo, do lugar onde está guardada essa configuração original. Esse lugar que não foi tocado por nada do que aconteceu. Ele permaneceu intacto, esperando que você voltasse. E quando você chegar lá, você vai sentir, do jeito que fizer sentido para o seu corpo, você vai encontrar algo simples. Pode ser um calor, uma sensação agradável, uma leveza, uma memória de como era amar sem peso, de como era confiar sem medo. Apenas sente o que você encontrou ali. Olha para isso com as lentes do seu primeiro amor, porque esse é o seu reencontro com o seu primeiro amor, com a sua inocência original, com a sua configuração de essência. Fica aí nesse lugar, respira nesse lugar. Agora sente esse coração restaurado, começando a emanar. O campo que parte daqui está limpo agora, está puro, está transmitindo os seus códigos originais, aqueles que você trouxe da fonte, aqueles códigos da dinâmica das chamas gêmeas, que só vocês reconhecem. E você não precisa fazer nada além de ser isso agora. Só ser. E quando estiver pronta, respira fundo mais uma vez. Vai voltando devagar para o seu corpo, para o seu ambiente, para o espaço onde você está. Sente esse campo sendo banhado com essas novas informações e quando você desejar, você pode abrir os seus olhos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para uma música da banda Enigma, Return to Innocence. Essa música, ela
ela fala de certa forma sobre o que a gente tocou aqui hoje. Então, se você desejar colocar ela aí para ouvir, sente como ela conversa com você, tudo bem? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com quem também precisa voltar para casa, voltar para o coração, entrar em contato de novo com essa pureza, com esse primeiro amor. E a gente se vê numa próxima.